Olá, esse vídeo ou esse áudio de podcast será muito bem aproveitado por você que é pai, porque vai ser feito sob a sua perspectiva de quem está aqui do lado de cá, quando aquela porta terapêutica se fecha. E também pode ser muito bem aproveitado pelo profissional que está dentro da sala e não sabe muitas vezes, ou por vezes não tem muito interesse em saber o que o pai, ou a mãe ou a pessoa que acompanha a pessoa autista está pensando ou espera do outro lado da porta. Então, entre nós existe uma porta. Do lado de cá, alguém que observa a terapia, deste lado, fechando-se a porta sem saber o que acontece lá dentro, e do outro lado, alguém que está executando um processo terapêutico que por vezes não dá feedback a quem está aqui. Vale a pena conversar? Então, vamos lá. Olá, esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade, muito obrigado por você estar aqui. A gente tem utilizado diversas ferramentas para que faça-se entender a condição autista, não simplesmente como o transtorno do neurodesenvolvimento ou uma situação para alguns que mereça a intervenção a todo momento, a intervenção precoce pela intervenção. A gente conversa muito sobre o autismo porque sobre a pessoa autista existem diversas situações que são colocadas sobre elas que no futuro terá um impacto muito forte. Esse é o foco da minha pesquisa do mestrado na UFMT e a gente tenta observar o que acontece aqui nessa base, mas nós estamos analisando o que acaba sendo consequência lá na frente. Então, quando a gente estuda o autismo adulto, é preciso que a gente perceba o que é que está acontecendo com essa pessoa, ou o que aconteceu de fato com essa pessoa, que levou na frente ela falar ou ela observar sobre determinados pontos. Então, quando a gente fala aqui sobre algumas situações, perceba, nós estamos falando de pessoas que estão lá na frente, estão anos à frente, que estão falando sobre tudo o que aconteceu aqui atrás. E uma das coisas que muito se fala é a falta de informação sobre o que acontece dentro do processo terapêutico. Então, você agora se coloque, nós estamos agora numa sala de espera, vendo nosso filho, nossa filha adentrando aquela sala ou sendo levada pelo terapeuta para fazer a condução ou a intervenção terapêutica. O que o pai do lado de cá está pensando, o pai e a mãe do lado de cá está pensando quando aquela porta se fecha. Gente, é interessante. Porque, por vezes, muitas pessoas que vão procurar os processos terapêuticos, primeira coisa, teve a indicação, ou antes disso, houve a necessidade porque aconteceu um diagnóstico. Mediante um diagnóstico, mesmo que seja prévio, as portas se abriram para que seu filho e sua filha pudessem ser encaminhados para terapias. E você faz a escolha da terapia que acha por bem, ou que disseram que era melhor. No mercado, vocês sabem quem dizem que é melhor, mas existem outras terapias. Mas entre elas, independente da terapia que está sendo aplicada, existe uma porta. E essa porta, ela silencia muita coisa que nós aqui gostaríamos de saber. O que está sendo feito lá dentro? Quanto tempo? Isso, o que aconteceu? Qual foi o processo terapêutico? O que você fez? Qual foram os resultados de hoje? Ou eu preciso continuar em casa? O que você fez lá? Eu preciso chegar em casa e continuar reforçando? Então me dá um planejamento. Olha, essa semana eu preciso que vocês... Não existe muitas vezes isso. Existe sempre uma necessidade do terapeuta. Infelizmente a gente tem que falar isso. Fica parecendo que o terapeuta está... assim, fez um planejamento e ele escondeu para si próprio e não conta para ninguém. Então, o pai e a mãe estão lá de cá, por vezes, a gente não pode também se furtar a dizer isso. Por vezes, pais e mães, na necessidade de repente ajudar seus filhos, entregam na mão do terapeuta, assim como entregam na mão do professor, achando que o professor e o terapeuta vai resolver todas as situações. É como se de repente, em 2 horas de terapia, que muitas vezes crianças que fazem intervenção precoce passam às vezes 20 horas, 30, 40 horas dentro da clínica. Depois, fora dali, os pais parecem que não vou falar nada, não vou dizer nada, porque só quem pode falar é o terapeuta, porque falta um pouco de terapia conjunta.
do que o pai tem que fazer, a mãe tem que fazer depois que a criança volta daquele portal mágico saindo daquela porta. Então, o que devemos fazer? Quando a gente fala de ABA, Denver e outras tantas terapias, o profissional que está ali dentro ele faz um planejamento. Então, eu espero reagir ou fazer com que a criança ou jovem tenha uma mudança de comportamento, de atitude quanto a um determinado comportamento. Aí fica a grande pergunta: que comportamento? Muitas vezes os pais procuram essas técnicas ou métodos ou ciências que nem preferem chamar para poder de repente modular um comportamento. Que comportamento? Esse comportamento realmente precisa ser modulado? Ah, mas o meu filho ele chora muito, ele se joga no chão, por isso que ele precisa fazer a terapia tal. Já pensou que talvez seja birra? Então, é importante jogar isso claro, porque aí gera aquela polêmica que na internet grande. Ah, mas meu filho ele está realmente sensorialmente transtornado, isso não é birra. E se for? Então, a gente, como pai, sou pai de duas pessoas autistas, né? Uma tem 12 anos, outro tem 18. A gente já viu as situações sensoriais acontecendo e também já viu birra acontecendo. Quer dizer que você está pagando terapia para poder corrigir birra do seu filho. Então, quer dizer, se for um comportamento que merece a terapia, ok, que vai afetar a segurança dele ou dela, que vai afetar situações ligadas à saúde dela, sim, a terapia é muito válida. Mas, tipo, se você está do lado de cá, esperando que esteja acontecendo atrás daquela porta uma mudança mágica, igual aquela musiquinha dos Simpsons, abrindo a porta e está chegando, maravilhoso, agora seu filho vai sair de lá uma outra pessoa, isso não vai acontecer. Então, se você também espera que lá do outro lado da porta esteja uma pessoa que de repente vai vir aqui te contar tudo que fez, gente, olha, é igual um planejamento atlético. Você leva semanas e semanas para ter um resultado, ou um tratamento fisioterápico, para você de repente ter um movimento de um dedo, de uma mão, ou um comportamento que você espera que aconteça, leva semanas, meses, mas é preciso ter uma conversa mais franca. A gente fica muito chateado quando você está do lado de cada porta e de repente o terapeuta está lá conversando com a secretária, com o secretário ou o pessoal da equipe técnica e fala: hoje eu tenho que atender 3 autistas e 2 TDAHs. Aonde foi que essa pessoa perdeu o nome e passou a virar uma patologia, uma condição? Em que momento da história da pessoa autista, aquela pessoa que está esperando lá fora virou uma condição que não tem nome? Ah, eu tenho 2 autistas para atender, eu tenho 2 cadeirantes. Você talvez tenha a Márcia, o Joaquim, a Maria, a Francisca, assim por diante. A humanização do tratamento é uma coisa que quem está do lado de cá espera muito, porque existe uma agonia muito grande sobre o futuro. Porque se você, profissional que está do outro lado da porta, acredita que quem está aqui tem a obrigação de acatar tudo que você está pensando, você está enganado. Porque na verdade, essa pessoa que já teve o seu sonho furtado, quando você recebe o diagnóstico, nós aqui, quando nós recebemos o diagnóstico, nós tínhamos sonhos. E o diagnóstico veio com um balde de água fria. De repente, e aí muitos pais têm dificuldade em recalcular a rota. Por quê? Porque o sonho de ver o filho numa faculdade, casando, tendo filhos, viajando pelo mundo, conversando ou simplesmente brincando com um amiguinho, com a amiguinha. Então do lado de cá tem alguém que espera muito. E aí quando você do outro lado, você olha para cá e olha a gente, olha os pais como uma pessoa que não sabe nada, olha para aquela criança pela patologia e não pelo nome, a gente realmente começa a questionar se a terapia realmente vai ser eficaz. Por que isso que eu estou falando? Por que isso? Porque lá na frente, a pessoa adulta, quando ela olha as terapias que foram feitas, ela olha muitas vezes e fala que interviram sobre mim sem necessidade. Eu não queria ser assim. De repente eu virei um robô, eu repito as coisas que acontecem. Já se pensou na consequência? Ah, mas ele agora, ele não chora mais, ele não se joga no chão. Pois é, gente, mas também ele não responde, não interage, não dá resposta sem perguntar para alguém. Ele não tem uma opinião própria. E por vezes isso é validado pelos pais. Preferem que os filhos possam de repente ser reféns, mas sejam funcionais. A gente precisa questionar também, gente, os modelos terapêuticos, porque ficar aqui na sala simplesmente esperando o filho sair daquela porta mágica não dá. E o profissional que está do outro lado não venha de repente fazer com que a gente acredite que você é o dono do saber.
Recentemente eu escutei de uma profissional de uma técnica integrativa. Técnicas integrativas são ótimas, tá, gente? Que são aquelas que são, acho que são 30, acho que acredito, são 30 técnicas integrativas que vale a pena você conhecer. E em alguns casos são válidas, inclusive em crianças e jovens autistas. E adultos também, é importante deixar isso claro. Que ela pediu para que de repente eu fizesse barras para acalmar a minha filha. Eu falei, mas minha filha está calma. Não, mas isso vai ajudar, coloque a mão sobre elas e faça barras. Eu falei assim, mas minha filha não gosta que você fique tocando muito, você pode conversar tranquilamente, mas ela é meio assim, sistemática, não pelo causa do autismo, é por causa dela, ela não gosta que as pessoas fiquem pegando nela. Então, mas então espera ela dormir e você faz nela. Ou como assim? Vou esperar dormir? Vou esperar minha filha dormir para poder fazer barras? Significa que eu vou sabotar a confiança que minha filha tem em mim? Esperar dormir, imagina ela acordar no meio de uma sessão de barras e de repente ela deparar com o pai colocando a mão sobre ela. Poxa, pai, esperou eu dormir? Quer dizer, a confiança. A terapia pela terapia, gente, não pode superar outras situações que a gente acha importante. Então, fazer intervenção, a tal da intervenção, que esse nome eu reprovo constantemente aqui, existem outros nomes, vamos fazer um planejamento pedagógico, vamos fazer um planejamento estratégico, porque a gente procura o nome. Mas intervenção sua que você realmente não vai consultar essa pessoa e vai tentar mudar. Então, quem está do lado de cá, fica com o coração na mão quando aquela porta do outro lado se fecha e seu filho entra. E a gente escuta às vezes o choro, que muitas vezes é reflexo de birra ou reflexo de não querer o ajuste. A gente sabe. Por vezes nós pais e mães precisamos corrigir nossos filhos e às vezes nós estamos mandando terapeutas ou outras pessoas ensinar o que nós deveríamos estar fazendo. Existe aquilo que a terapia tem que fazer e existe o que os pais e mães não podem deixar de fazer. Então, gente, se existe uma terapia certa, melhor ou pior, isso é questionável. Existe aquela que mais faz marketing, isso é verdade, mas existem outras terapias. Uma delas, gente, é o amor. Gostar do seu filho e sua filha do jeito que é, de forma incondicional, e gostar não quer dizer que você precisa concordar. E aí, de repente, aquela metodologia mais tradicional de dizer não vai funcionar bastante para ajudar a terapia que fecha a porta e não te fala nada. Tá bom? A gente vai voltar a conversar sobre isso e vai valer muito a pena. Tá bom? Até a próxima.